Hora de falar sobre saúde com o doutor Luiz Magalhães, que é cardiologista. Bom dia, doutor Luiz. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Bem, primeiro, dia 12 de novembro é Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Aqui é promovida pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a entidade da qual o doutor Luiz é diretor. Quem quiser participar, eu vou deixar as informações no blog. Mas o que eu sei é que 300 mil pessoas morrem subitamente aqui no Brasil por ano. O que é essa tal de morte súbita, hein, doutor? É um evento fatal que ocorre inesperadamente. Os casos mais clássicos são idosos que têm problemas de saúde e que, num prazo de 1 hora, eles têm um mal-estar, são atendidos, mas eles acabam falecendo. E outro exemplo muito típico é do esportista, o jogador, que está em campo e tem uma morte inesperada, morte súbita. A morte súbita é do início do sintoma até o falecimento dentro de 1 hora, ou ele faleceu dormindo, por exemplo. São mortes inesperadas. Mas é um problema proveniente de quê? Do coração? A grande maioria dos casos de morte súbita dessa modalidade é de origem cardíaca e dentro da origem cardíaca a arritmia é exatamente a causa mais comum. E é por esse motivo que a gente está alertando a sociedade através de uma campanha, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Morte Súbita, que vai ser, vamos dizer, celebrada dia 12 de novembro. Isso é um evento nacional e estamos exatamente tentando divulgar essas informações. Vai acontecer aonde? Nós pretendemos, vai haver eventos em todas as capitais do país, provavelmente. Aqui em Salvador, na Bahia, nós vamos ter um evento dentro da Universidade Federal da Bahia, no Hospital das Clínicas, no próprio dia 12, pela manhã, no qual vão ser feitas palestras em relação ao esclarecimento à comunidade, aos leigos, aos pacientes, sobre como prevenir esse evento que acontece muito comumente no nosso meio. E doutor Luiz Magalhães é cardiologista, está falando sobre morte súbita. Existem pessoas mais propensas a essa morte súbita? O paciente mais comum que pode sofrer esse tipo de evento é o idoso, que tem problemas de saúde, como hipertensão, diabetes. O infarto é a causa mais frequente em relação a esse evento. Mas, obviamente, a morte súbita pode cometer desde recém-nascidos, adultos jovens, atletas e os idosos. Atletas, a gente viu recentemente também o caso de um jogador do Valência, não foi, Felipe, que morreu em campo. Pessoas, agora tem as imagens ao vivo da Barra Dante. Vamos ver agora imagens de pessoas praticando exercícios físicos. Como é que essas pessoas podem se prevenir, já que gostam, por exemplo, de correr ou de dar sua caminhada, como a gente vai ver nas imagens já já? Então, assim, a atividade física ela é muito boa, porque dentro da prevenção de morte súbita tem um cuidado da saúde, controlar a hipertensão, controlar o diabetes, controlar o colesterol, não fumar, controlar o peso. Então, esses são os fatores que levam a que você previna as doenças, e entre as quais a morte súbita, que é um evento fatal que acontece nos pacientes mais idosos que têm problemas cardíacos. Mas a atividade física sem nenhum critério também expõe o paciente a um risco. Então é importante que o paciente, principalmente depois de 35 anos de idade, ele se prepare, ele faça uma consulta com o clínico e veja se há algum critério maior para que ele não se exponha ao risco de um evento fatal. Porque a morte súbita no atleta é muito rara, mas quando acontece, por exemplo, durante uma filmagem de um jogo, isso ganha uma repercussão mundial. São milhões de pessoas que assistem àquele evento e que é raro, mas que traz uma consequência muito trágica. Sem sombra de dúvida. Agora, doutor, me diga uma coisa. Nós, baianos, comemos muito dendê, gostamos de acarajé, comidas altamente gordurosas. E isso é ruim? Os hábitos saudáveis eles devem ser cultivados, devem ser estimulados em todas as populações, né? Obviamente, culturalmente, você tem, em todos os países, hábitos também de alimentos que não são muito saudáveis. Mas, assim, no dia a dia, procurar ter uma atividade física, procurar ter sua consulta regular. Se você tem um antecedente, por exemplo, de morte súbita na família, parente de primeiro grau, irmão, pai ou mãe, então isso já indica de que existe um risco, uma propensão genética para esse tipo de evento. Então, você tem que se cuidar do ponto de vista preventivo. A ideia da campanha da SOBRAC, da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, é prevenção. E olha, algumas informações interessantes. 2/3 da mortalidade com doenças cardiovasculares são resultado de educação, prevenção, novos medicamentos, da redução da mortalidade, né? Educação, prevenção, novos medicamentos, produtos e intervenções. E o possível declínio da taxa de mortalidade associada a doenças cardíacas pode ocasionar ao sistema uma economia de 48 trilhões. Então, quem se previne, quem se cuida, também ajuda, não é? A não sobrecarregar tanto o sistema de saúde, principalmente que aqui no Brasil já vai
É. A duras penas sobrecarregado, né, doutor? Exato. Então, a prevenção é a palavra-chave. Obviamente, o Sistema Único de Saúde, no nosso caso, o Hospital das Clínicas, da Universidade Federal da Bahia, ele dispõe de toda tecnologia, todo o arsenal na parte de prevenção e também de ponta. Então, pacientes que têm arritmia do ponto de vista genético, que tiveram morte súbita e foram ressuscitados, eles podem ser submetidos a exames, procedimentos invasivos, entre os quais o procedimento de cauterização de focos de arritmia, chamada ablação por catéter, implante de marca-passos, e dispositivos implantáveis, que são chamados desfibriladores implantáveis, que são indicados em pacientes que têm alto risco de ter arritmia cardíaca e morte súbita, e eles ajudam a prevenir. Quem quiser saber mais, www.sobrac.org. Muito obrigada, viu, doutor Luiz Magalhães? O senhor sabia, quando eu fiquei grávida, aí a primeira ultrassonografia, o primeiro órgão que se forma no corpo humano é o coração. É a coisa mais linda, parece um feijãozinho batendo assim, né? É lindo. Então cuide do seu coração, que é um privilégio de Deus. Muito obrigada, viu, doutor? Nada, Bom dia para o senhor. E dia 12 de novembro, lá na UFBA, Nicole, vai cuidar do seu coração, Nicole. Nicole Bianchi, nossa produtora. Você está pensando o quê? Que esse estresse do dia a dia não faz mal também, não? Se cuide, e você